sejam bem-vindas e bem-vindos ao podcast Só Vai Melhorar. Aqui onde você ouvirá histórias reais de pessoas comuns que viveram através da sua fé em Jesus Cristo coisas extraordinárias. E nesse terceiro episódio eu tenho a honra de contar com a participação da Franciele, mas para mim é Fran, não é mesmo? Seja bem-vinda, Fran, muito obrigada por aceitar o nosso convite de vir aqui contar a sua história, o seu testemunho e a sua experiência. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, estou muito feliz por estar aqui. Foi uma honra imensa de aceitar isso, de estar poder contando o que aconteceu comigo. Acho que todo mundo tem que saber, porque o que a gente vive é um incentivo para que as pessoas saibam que elas não estão sozinhas. Deus está ali todo momento com ela. Dá medo, tá? Sobre o processo, mas a gente não pode se abalar. Tem que estar confiante em Deus. Existe o medo, mas agora, nesse momento, ter a oportunidade de contar a sua história é algo muito gratificante. Sim. Uhum. É Exatamente. muito importante estar contando para as pessoas, porque geralmente elas se abalam com qualquer coisinha. Ai, tá acontecendo isso com a minha família, já tô triste. Mas não, a gente tem que confiar no processo. Tem que confiar que Deus tá olhando, tá cuidando. Então, nunca se abalar. Ai, amém, exatamente. E hoje ela vai compartilhar com a gente a história dela de fé, de superação. A Fran, que já tão nova, passou por um desafio muito grande. A Fran passou por um transplante de rim, mas antes de chegar nesse momento, a gente vai começar, como dizem, do começo, né? Uhum. Então conta pra gente, Fran, como tudo começou. Tudo começou em 2017. Eu lá, vivendo minha vida normal. Quando começam os sintomas, muita dor de cabeça. Nossa, chegava à noite, eu não conseguia nem ficar com o olho aberto, era uma dor insuportável. E vale ressaltar, pessoal, que em 2017 você estava com 16 anos, né? 16 Tudo anos. começou, você tinha 16 anos. 16 anos ainda. Muito nova, estava na escola. E também eu sofria com muito sangramento que não parava por nada. Passava em ginecologista, estancava o sangramento por uns 15 dias, depois voltava tudo de novo. Eu recebi transfusão de sangue também, 4, mas chegava no dia de menstruação, vazava tudo de novo. E eu só passava com cardiologista e ginecologista. Ninguém descobria nada, foi 2 meses de muito sofrimento. Muito mesmo. De ter que ficar passando com eles, eles ficar jogando um pro outro, vai no cardiologista, vai não sei o quê, um monte de coisa. Eles não Aí, conseguiam fechar um diagnóstico, assim, o que não, você tinha, não por que o puxava. sangramento, né? Não, ninguém sabia o que tinha. Daí até que um dia, meu pai vendo já a minha situação, ele pagou um médico particular. Na hora que ele viu o exame, já deu o diagnóstico, que eu tinha perdido os rins. Na hora que ele olhou ali, já falou. Daí eu já fui internada. Daí eu consegui a vaga no regional. Já fui encaminhada para hemodiálise. Mas até o momento, quando eu fui encaminhada para hemodiálise, ninguém falou nada para nós. Para mim e para minha mãe. Colocaram um catéter no meu pescoço. Comecei a fazer o procedimento, ver aquelas máquinas. Então a hora que você foi encaminhada para Sorocaba, você ficou internada, só que ninguém comentou que você ia começar esse processo da Não, hemodiálise. ninguém falou Primeiro nada. mandaram você esperar lá? Fica na sala? Sim. Daí já começaram o procedimento da hemodiálise, eu vendo aquela máquina de tira e põe sangue na mesma hora. Era bem esquisita. E eu não tava com medo, eu tava tranquila. Sabe, eu tava sentada ali, vendo o processo, mas não fiquei com medo. Nossa, e apesar do susto, apesar da idade, né? Porque qualquer adulto ia se assustar com uma situação dessa, né? E eu não sabia o que estava acontecendo, mas eu não tava com medo, eu tava tranquila naquele dia. Daí, depois de ter ficado 3 horas lá, eu achei que eu ia embora. Falei pra minha mãe, mas não, a gente ainda ficou por lá ainda. Porque essa espera de 2 meses, até você achar uma vaga para você ficar ali fixo na hemodiálise, é demoradinha. Até que alguém transplante ou faleça, né? E infelizmente tem muita gente que não aguenta a hemodiálise. É um procedimento pesadinho.
Então, nesse dia, ali ficamos 25 dias. 25 dias internada. 25 dias, sem lavar o cabelo. Ali também eu já comecei a não beber água. Hã. Quando eu comecei a hemodiálise, já não podia mais beber água, era só um copo por dia. Uau! Era um copo daquele, acho que de 300 por dia, não podia mais nada. Uhum. Nem café da manhã, quando vem café com leite, essas coisas, já não podia mais. Daí já começou o processo de não molhar o cabelo, não beber água, não comer coisa com sal. Uhum. Já começou esse processinho. E também, antes disso que eu esqueci, um dos sintomas que já estava bem avançado era a perca dos movimentos da perna. Uau, nossa. Antes de eu passar com esse médico particular, eu estava sem os movimentos da minha perna já. Eu ficava de pé, mas eu não conseguia andar. Não tinha Eu força já não nas tinha mais pernas. força nas minhas pernas. E nesse dia que eu fui transferida lá para regional, eles não arrumaram cadeira de rodas para mim. Eu andei um corredor que eu não sei quantas horas eu levei para chegar até o quarto. Nossa, doía minha costa, doía a minha perna. Eu não era 2 passos a cada 2 minutos. Era bem devagarzinho. Daí quando eu comecei a fazer hemodiálise, voltou tudo. O movimento da perna, o Ah, cansaço, a falta de ar, já não tinha mais nada. então você teve a melhora. Tive a melhora já na primeira semana. Primeira semana já não tinha mais nada. Oh, que Esse já bom. é do processo, já tem essa de você perder a força das pernas, de você ficar de cadeira de roda mesmo, e o processo de em coma. Você fica em coma também. Daí Hum. acaba falecendo. Mas graças a Deus deu tudo certo. Descobriu na hora certa, né? Que não chegou a gravar tanto. Sim. Então esse é E o primeiro ciclo, né? A gente tava sim, entendeu? quando a gente conversou, você falou pra mim que você gosta de dividir a vida em Em ciclos. Então ciclos. esse foi o primeiro ciclo. Primeiro processo já. Ainda bem que descobriu bem no comecinho. Que lá em Sorocaba a moça falou: Ó, é alguma coisa com o seu rim. Ela falou isso. Vou te encaminhar para um nefro. Daí lá no SUS é assim, era em março, eles iam agendar só para julho. Tanto tempo. Muito tempo. E meu pai vendo aquela situação que eu tava de não estando andando mais, ele: "Não, vamos pagar um particular". Uhum. Aquela vez já era bem caro, mas graças a Deus deu tudo certo. Ele viu o exame, já me encaminhou pro hospital. Já comecei a fazer hemodiálise, coisa de uma semana. Foi muito rápido. Aí deu tudo certo. Daí eu já comecei a voltar a andar, a respiração já voltou normal. Na hemodiálise eu perdi 18, 15 quilos. Nossa. Nesse processo de 25 dias? 25 dias. Foram 15 quilos. Até que Aham. quando o dia que meu pai foi me ver, ele se assustou. Ele chorou porque me viu magra, fazia tempo que não me via, né? Nossa, ele ficou bem emocionado nesse dia. Uhum. Daí minha mãe já estava vendo, né, o processo, ela Ela estava estava acompanhando mais ele de perto, né? Ela que mais de ficava com perto. você no hospital. Sim. Uhum. E a hemodiálise, ela nunca me assustou, não, já desde do começo. Sempre me acolheram, mesmo não tendo, não falaram para mim o que era, o que ia acontecer, mas sempre manteram a minha calma, sempre fizeram com muito cuidado, né, para me assustar, porque eu era nova, tudo Ah, sim. era novo. Mesmo falando o que era, mas eles estavam ali junto comigo, os médicos, muito bom. E isso faz toda a diferença, porque o processo não é nada fácil. É, uhum. E se a gente não tem esse acolhimento, É, o acolhimento da essa família. paciência que eles precisam ter, porque, Sim, igual você falou, era tudo novo para tudo novo. você, assustador. Uhum. Então, que bênção Sim, que Deus sim. foi providenciando Foi isso também. providenciando, tudo no tempo certo. E daí passaram os 25 dias, você voltou para casa. Não, daí ainda teve um dia que minha prima estava lá comigo, aí que começou o processo de eu me ter uma intimidade com Deus. Hum. Começou o processo de intimidade com Deus, que até antes disso era um sentimento básico. Era uma oração, eu sempre lia a Bíblia. Eu era, desde criança, já da igreja, já cresci na igreja. Já sabia os mandamentos, mas não era uma intimidade profunda, de chorar, orar, pedir. Era uma coisa simples.
Até que nesse dia, ela vendo o meu processo ali de 3 dias que ela já ficou bem assustada. Hum. Já viu o que estava acontecendo. E daí ela falou: "Por que você não ora a Deus? Fala pra ele o que tá acontecendo, fala que você tá cansada, porque eu também já passei por dificuldades". Aí ela foi meu incentivo também, porque eu via o sofrimento dela aquela vez que ela perdeu as criancinhas dela, eu vi que ela sofreu bastante, e eu vi que ela estava forte. Daí eu falei: "Ah, então eu vou fazer isso". Naquela noite mesmo eu já orei a Deus, já pedi. Foi bem simples, porque como eu já não tinha, né, a intimidade, foi bem simples. Aí ela foi embora no outro dia, daí passou aquele dia, no outro dia à tarde, à noite, eu peguei a tão esperada alta, Ai, que que ia alegria. levar 2 meses e levou 25 dias. Eu fiquei muito feliz, porque eu já estava com saudade de casa, saudade do meu pai. Eu via que ele estava com uma voz de saudade, que eu ligava para ele, ele não era aquela voz de felicidade, sim de saudade, de tipo: "Ai, eu quero você aqui", entendeu. Ai, filha Filha única, queridinha do papai e da mamãe, sim, a gente consegue perceber esse sentimento. Imagina o coração dele como que sim, não era estava, né? uma voz de choro já dele, de cansaço, Uhum. ele queria que a gente estivesse lá. Então até que eu consegui essa alta, eu liguei na hora para ele: "Pai, vem me buscar que eu consegui essa alta". Daí acho que ele veio no outro dia, porque estava tarde já. Ele veio no outro dia. Daí a gente foi embora. Daí começou, né, um novo ciclo, tá, hemodiálise 3 vezes na semana, saía 3h30 de casa, voltava meio-dia, meio-dia e meio mais ou menos, era quase meio-dia para ficar lá. Uhum. Ah, Fran, antes só da gente continuar, Aham. você esqueceu de contar a respeito do seu aniversário, né? Porque antes dessa Sim. alta, né, dos 25 dias que você passou lá, Uhum. você acabou comemorando aniversário no hospital. No Conta pra hospital, gente como que sim. foi. Dia 21 de abril, que é meu aniversário, eu passei lá. E minha família foi me visitar, que é feriado, dia 21 de abril, deu pra todo mundo ir lá. Ai, que delícia fazer aniversário no feriado. Sim. E lá na Leonor, eles podem deixar ficar lá embaixo, então todo mundo ficou lá, daí todo mundo levou bolo pra mim, e presentes também. Uhum. E também eu pude levar um pouquinho de bolo lá pra cima, bem escondido, porque não pode, né, no hospital levar comida, essas coisas. Então, no meio das roupas lá foi um pedaço de bolo e brigadeiro e Meu fruta. Deus. Gente, mais uma história de contrabando. Olha, mais uma vez a gente quer repetir, não façam isso em casa. A gente entende que o pessoal quer agradar, né? Tava todo mundo com o coração apertado, de saudade da Fran, era aniversário, não podia passar em branco, mas aí teve contrabando também. No meio Sim, das roupas limpas tinha comida envolvida. teve. Se virar moda isso, o pessoal tá perdido, meu Deus. Do hospital. E nesse dia também eu dividi com os amiguinhos do quarto, tinha acho que umas 4 pessoas lá internadas junto comigo. Então todo mundo comeu um pedacinho do meu bolo, todo mundo comemorou junto comigo, porque eles estavam ali comigo desde o começo também. Tinha Uhum. gente que estava internado faz tempinho já, e eu gostei de agradar todo mundo com um pouquinho do amor que eu recebi das pessoas, né. Porque que Sim. nem eu repito de novo que eu nunca me senti sozinha, ninguém me abandonou, minha família esteve comigo. Ai, que Então benção. eu pude dividir esse amor com todo mundo. E porque pega amizade, né? Você tá Pega ali fazendo amizade. tratamento no Sim, até hospital. hoje eu tenho amizade com uma mulher, ela é lá de Mairinque. Uhum. Até hoje ela manda mensagem pra mim perguntando como que eu estou. A irmã dela aquela vez estava com câncer. Então nós 2 estávamos numa situação bem complicada, então a gente leva a amizade pra sempre, né, quando é verdadeira, uma apoia a outra, Uhum. então deu tudo certo. Ah, então aniversário no dia 21, Dia vinte e aí um. dia 28 você teve Isso, alta, e daí começou o processo de hemodiálise. começou o processo 3 de vezes por semana, uhum, 3 horas 3 horas por na dia. máquina, você vendo ali seu sangue saindo na mesma hora, sabe, o sangue sai e entra na mesma hora. Passa ali pelo filtro pra retirar o líquido, você entra com 2 ou 3 litros de água, você sai zerado.
porque ele faz o processo do rim, que o rim que filtra, né, o sangue para tirar impurezas, tirar o líquido. Então essa máquina ela faz o processo do rim. Sim. E eu sou grata de quem inventou essa máquina, porque se não fosse, ninguém estaria vivo. É um procedimento muito Muito importante, né? E importante para a tudo vida. isso, né? Na ciência a gente vê a mão de É, Deus. Você fala, não vê, tem como não ser Deus que interveio na história e fez as sim. coisas acontecerem, né? Para que a Uhum. gente tenha mais qualidade de Tenha vida. qualidade, sim, verdade. E daí, quanto tempo durou esse processo de hemodiálise? Durou quase 1 ano. Foi 1 ano de muita luta, ver pessoas sofrendo na sua frente, e você não poder ajudar, porque você está na máquina ali, você não pode sair da máquina, entendeu? Você tem que ficar as 3 horas ali, quieto, não pode ir no banheiro, não Acho pode que dura fazer. uma eternidade esse tempo. Olha, é complicadinha, é bem difícil mesmo, parece uma eternidade, realmente. Eu ficava mexendo no celular, ficava, às vezes, conversando com os enfermeiros, são pessoas muito boas. A gente pega amizade com eles, já começa a contar sobre a nossa vida. Uhum. Então acaba passando rápido, porque você pega amizade com as pessoas. Então, mas tem que ser forte, sim, na hemodiálise. Porque você vê umas coisas que é difícil. Hoje você tá com seu amiguinho do lado, amanhã ele já não está mais, Uhum. entendeu? Então você tem que ser forte sempre. Sempre. Para vencer o seu O processo, igual você processo. vê para as outras pessoas não dando certo. Sim, E eu acho que esse é o maior desafio. maior Você desafio. acreditar, não, vai dar certo, eu tenho que acreditar Sim, o tempo todo. o tempo todo, sim. Hoje em dia, muitos que faziam comigo já se foram. É uma, assim, eu sinto bastante felicidade de eles não estarem mais sofrendo, mas sim um sentimento meio triste de não estarem vivendo o que eu vivo, entende? De ter transplantado, passar por essa experiência do transplante, mas sim um alívio de não estarem mais ali. Uhum. Porque eu levava uma vida tranquila, mas eu não sei como que ele levava. Se ele Sim, sofria, como que ele levava depois do procedimento, se ele ficava triste ou não. sim. Eu levava normal, mas você não sabe o coração do outro, né? E isso é uma mensagem que a gente quer passar aqui, né? Sim, A gente está trazendo pessoas, né, com história de superação, de fé, que venceram o pensei. processo. Mas, como eu disse lá no primeiro episódio, a gente sabe que Jesus ele tem poder para curar, Sim. mas tem uns que ele cura de uma forma, os Sim. outros ele cura de outra forma. Tem pessoas que Deus age diretamente ali, realiza um milagre, às vezes o milagre vai vir através de um tratamento, Sim. de um médico. Uhum. Então, eu acho que a gente precisa ter sempre essa consciência de saber que Deus ele vai fazer sempre o melhor. Então, Uhum. uns ele cura e permite que continue aqui nessa Continua. terra, outros ele cura e leva para ele. Então, são respostas que a gente nunca vai conseguir responder, né? Sim. Que pode ser que Deus cure, pode ser que Deus não cure, e Sim. sempre o curar da forma que a gente está esperando, que a gente quer que cure, que todo mundo tenha a vida aqui nessa terra, Uhum. mas a gente que é cristão crê que o principal é a gente ter a vida eterna, poder desfrutar Sim. eternamente da presença dele. Então, são respostas aqui que a gente, como ser humano, tem, Uhum. mas a gente tem que entender que Deus é soberano e tudo que ele faz é o melhor para nós. Pra nós, sim, verdade. Porque teve um que fazia junto comigo, ele se foi. Mas eu fiquei até que tranquila, porque a família dele estava sofrendo com o procedimento. Não era muito ele, mas sim a família. Entendeu? Tem essa parte de que a família sofre mais que o quem tá ali fazendo. Então, eu falei até com a mãe dele, eu falei que ele tá melhor que a gente. Eu acho que essa frase é meio clichê, mas é verdade, né? Tá melhor que a gente, sim. Porque o processo é complicado. Sim, é só quem a gente não consegue falar nem É, imaginar, é só uhum, quem sente passa, na pele mesmo. sente. Uhum, Que é o que nos resta é pedir que Deus fortaleça os familiares, né? Os que sim, ficam, que sofrem mesmo com a sim. partida, Uhum. apesar de saberem o sofrimento que a pessoa estava passando, mas não deixa de sofrer, né? Não deixa de Essa sofrer. perda, Sim, enfim. Certo.
Um ano de Um hemodiálise, ano. fechou aí mais um ciclo. Aí quando que abriu outro ciclo aqui, eu sei que foi daí em março de 2018 que as coisas começaram a acontecer de uma outra forma. Conte para nós. O ciclo do transplante, né? O mais esperado. Eu, na verdade, eu estava bem tranquila em questão do transplante. Eu nunca fiquei desesperada, aí eu quero logo transplantar. Eu sempre levei uma facilidade isso para não me desesperar, para não me abalar, de ficar ali esperando e não vem logo, eu acho que é pior, né? Eu acho bacana o jeito que você fala, que parece que a gente tá falando de uma mulher adulta. E Sim. são só 17 anos, e 17 essa anos. consciência. E eu acho que nessa questão, quando você entra nessa fila Sim. de transplante, eu acho que o que não pode ter é essa pressa. Não. Apesar que, né, é bem mais fácil falar do que viver, Uhum. a gente imagina a situação, como tá o pensamento que você quer realmente que seja logo, mas eu acho que a pressa acaba atrapalhando muito. Sim, atrapalha porque você acaba entrando em desespero. Uhum. Pode entrar até em crise de ansiedade, depressão, porque não chega logo. Então, eu sempre mantinha calma. Sempre, sempre. Eu levava a hemodiálise normal, levar as furadas, as agulhas eram enormes. Vixe, era grande, super grande as agulhas. Você falou que ficou com catéter aqui também Catéter, quase um ano. 1 ano, 9 meses. Era para durar 2 meses e durou 9. Porque no Uau. braço não ia de jeito nenhum. Minhas veias eram muito pequenas para aguentar. Até furava, mas a veia estourava. Não aguentava o processo de entrar e sair do sangue, entende? Aí ela acabava estourando. Já usei aqui e já usei na perna também. Já usei na perna. Então foi um processinho bem difícil em questão do catéter, em questão de não lavar o cabelo, não poder sair, não podia sair também, em questão de muita gente nos lugares, por causa para não pegar bactéria. Tinha todo esse cuidado. Tinha, não podia sair, não podia lavar o cabelo, a questão da água, não podia ir na praia, não podia comer frutas porque tinha líquido, não podia comer coisa salgada, porque acaba juntando líquido e aumenta a pressão. Então, era uma vida bem limitada, tinha seus limites. Mas eu levava tranquilo, mesmo tendo esses limites, mas você viu que a minha tranquilidade era imensa. Uma Nossa, jovem. eu era E muito ficar, né, tranquila. ter que ficar em casa, não poder fazer as coisas. Sim. Então, realmente Deus derramou da paz dele sobre o seu coração Nossa, para derrubou você passar. tudo, porque eu era muito tranquila. Mesmo tendo esse monte de limite, nunca me deixou abalar. Nunca, nunca, nunca. Pensa. Sempre muito tranquila. Falava tranquilamente para as pessoas também. Elas ficavam super assustadas porque eu era nova, né? Elas ficavam até com o olho regalado, assim, e eu contando. Mas eu achei bem tranquilo. Ai, graças a Deus. Torna o processo um pouco Mais menos leve. mais leve. Mais leve. Uhum. É difícil, mas Sim, Deus está ali, tava ali. apaziguando tudo. Tava assim. Daí começou o processo do transplante, um Uhum. novo ciclo. Eu e minha mãe, num dia normal, indo na consulta. Era uma consulta de renovação de cadastro, que cada 3 meses você tem que renovar seu cadastro por transplante. Aonde que você fazia essa consulta? É lá em São Em Paulo. São Paulo? Aí tinha que renovar e esse dia era da renovação. Daí eu lá com a minha mãe, tranquila, fazendo as compras, cheio de sacola na mão. Ah, que delícia. Aí chegando lá do hospital, meu pai liga falando: "Ó, ligaram pra mim aqui, falando que chegou um transplante pra você. A turma quer falar com você." Daí o que ele desligou, o médico ligou: "Ó, queremos você aqui até 3 horas. Precisamos de você aqui pra fazer os exames, que não sei o quê, não sei o que lá." Daí eu falei: "Ó, eu já tô aqui no hospital." Daí ele meio assim: "Mas como assim?" Deu: "Eu tenho uma consulta hoje, que não sei o quê, não sei o que lá." "Ah, então vá na recepção com seus documentos e um responsável." Daí chegamos lá, daí meu nome tava lá, daí foi a correrinha de ir lá pra cima e desce de novo e faz não sei o quê. Então você foi Vai. só para uma consulta Normal. de uma rotina, né, dos exames, aí foi fazer suas compras, aí você recebe, assim, inesperadamente uma Sim. ligação: "Olha, encontramos um possível doador." Sim.
bem inesperado. Eu com a minha mãe estava super tranquila nesse dia. E o coração, a hora que recebeu a ligação? Que nem eu falar pra você, eu estava tranquila nesse dia também. Tava. Eu não senti nada, nada, nada. Uhum. Todo mundo estava super ansioso, porque são 4 pessoas para 2 rins, né? Nossa, todo mundo aquele jeito que, ai, já vou transplantar. E eu lá, tranquila, só olhando o desespero da turma. Eu olhava pra minha mãe olhava pra mim. Super tranquila também. Daí foi o processo de tirar bastante sangue para fazer exames. São 24 horas de jejum. O exame do transplante leva 12 horas para sair, então é demoradinho. Uhum. Mas sempre mantendo a calma. Orei a Deus, eu falei, Deus, que seja feita a tua vontade. Se não for, tá bom. Mas se for também, maravilha. Ótimo. Fiz essa oração bem simples e pronto. Me calei ali, fiquei quietinha. Daí eles deram uma cama para mim e para minha mãe dormir. Porque já fazia hora que a gente estava lá. Daí era 3 horas da manhã, recebi a notícia que eu ia ser transplantada. Era compatível. Era compatível comigo o rim. Glória a Deus. Deu certo, a moça foi lá no quarto, me acordou eu e a minha mãe, né? A gente tava... Minha mãe tava dormindinho na cadeirinha, eu tava na cama. Dela deu a notícia que o rim foi compatível comigo. Que bênção. Deu tudo certo. Imagina a alegria, a felicidade. Sim. Nisso daí, seu pai conseguiu ir para São Paulo? Ele foi atrás de vocês ou ainda não tinha foi. ido? Não foi, porque o maior medo do meu pai era isso, de me chamarem pro transplante e achar quem me levar. Porque você tem que estar em 3 horas lá, né? Até achar alguém, até ir lá, achar o lugar é demorado. É. É um dia, tem que ser muita correria. Então esse era o maior medo do meu pai, De chamarem De você e não dá chamarem. tempo de vocês chegarem lá. entendeu? Esse era o maior medo do meu pai. E chegou esse dia, ele ficou inacreditável. Vocês já estavam lá, Eu já já. estava lá. Deus é perfeito. Eu já estava lá. E nesse dia, como a gente vai em van, cheio de gente, eram umas 5 horas da tarde, não tinha saído o resultado ainda do transplante. Aí eu liguei pro motorista, eu falei, pode ir embora. Tipo, mandando ele embora, porque tinha mais gente lá, dentro da van. Eu não É. ia deixar a turma até 3 horas da manhã lá, dá dó, né? Eu falei, seja o que Deus quiser, eu vou mandar a turma embora. Deixa o motorista aí, que nós dorme aqui mesmo, outro dia a gente, né, próximo dia a gente vai embora, né? Uhum. Mas ainda bem que deu tudo certo. O transplante saiu. Daí eu liguei pro meu pai. É. Daí meu pai, falei assim, pai, o transplante saiu pra mim. Daí ele chorou. Como sempre, muito emocionado. Daí ele falou assim, esse dia que saiu o transplante era o dia de eu ir pra hemodiálise. A van passou lá. Aí ele falou que eu estava indo para transplante. Uhum. Daí deu certinho em questão do horário, que eu saía 3h30 para ir para hemodiálise. E 3h20 era o horário que saiu o resultado. Por isso que eu falei para você do horário. Então os horários se bateram, entendeu? Do horário que eu saía para ir para hemodiálise e o horário do transplante. Até isso, Tudo vai se encaixando. tudo se encaixou certinho. Benção. Daí a gente esperou amanhecer, o transplante foi 10 horas da manhã, parece. Tava calma também. Preparada para a cirurgia. Super tranquila, não chorei, não aconteceu nada. Super tranquila, deitei na maca, eles me marcaram onde ia ser, tomei anestesia. Foram 4 horas de cirurgia, parece. 4 horas. 4 horas. Daí acordei, daí já fui pro banho, daí já fui pro quarto. Aí já começou o processo de tomar os medicamentos também. Tudo na hora certinha. Os medicamentos que eu tomo não pode atrasar nem 10 minutos. É. É o horário certinho todos os dias. Não pode faltar. Não pode tomar errado. É tudo certinho, senão eles já brigam lá. Se der errado, É um controle bem é um rigoroso. controle rigorosíssimo. E eles sabem lá. Eles fazem o exame, se deu errado, pronto. Eles já puxam sua orelha. Eles são bem bravos. E porque não é um transplante fácil, né? O de rim é o mais difícil que tem de ser achado para a pessoa. Principalmente quem tem
Na verdade, o rim ele tem que ser compatível com o seu sangue. Uhum. Deu compatível com o seu sangue, pronto. Mas a fila é muito grande, então nem sempre é o esperado. Entendi. Então a gente fica nessa expectativa de, o transplante não sai. Mas eu sempre muito calma, no dia do transplante calma. Depois, recuperação também fiz tudo certinho, bastante água. E como foi, né, depois da cirurgia? O organismo aceitou? Aceitou certinho, sim. No dia da alta também, eu liguei para a prefeitura, eles vieram me buscar certinho. E bebendo bastante água, alimentação também. Eu aprendi a cozinhar depois disso. Antes disso, eu não sabia muito cozinhar. A minha alimentação, ela tinha que ser rigorosa, muito rigorosa. Muito bem lavada, higienizada, cozida e não sei o quê. Era cheio de coisa, nada com Nossa, é um casca. cuidado muito grande que tem que ter. Muito, porque não pode pegar bactéria, não podia ficar doente, não podia nada. Nada, nada, nada. E de água, conta pra gente quanto de água tem que beber? É bem pouco. É bem pouco? 4 litros. 4 litros, no mínimo. No mínimo, bem pouco. Sim, no começo é um pouquinho menos, porque ele tá começando a trabalhar ainda, porque ele é colocado congelado na gente. Ele tá congelado, daí ele vai descongelando. Daí no primeiro mês ele é pouco, 1,5 litro, 2. Daí depois você tem que macetar água nele. Tomar Beber água. bastante água para manter o funcionamento dele. E o medicamento. O medicamento é fundamental, tipo, não pode esquecer de jeito nenhum. Não pode. Mas e aí, conta pra gente dos seus sonhos, porque lá no começo, 16 Sim, anos, eu imagino o tanto de sonho que tem dentro do coração de uma sim, eu uma já jovem. sonhava. Com 16 anos já comecei a sonhar em ser cabeleireira. Na verdade, os sonhos que eu tinha já era desde criança. É. Já era um assunto já fixo. Ser cabeleireira e tirar a minha carta de motorista. Dirigir sempre foi meu sonho. Dirigir, eu amo. Aí, no processo da hemodiálise, eu até comentei com alguns enfermeiros que eu queria ser cabeleireira. Eu falei para eles que quando eu estivesse na hemodiálise, eu não ia trabalhar, só no outro dia. É. Eu já estava montando, Tinha sabe? todo um Eu planejamento. já estava planejando tudo. Tirar minha carta, fazer meus cursos, começar a trabalhar. Já estava tudo montado na minha cabeça. Tá tudo certo, mas a gente esquece que os planos de Deus é outro, né? É outra coisa, são bem mais maiores do que a gente São imagina. maiores. Daí, depois do transplante, daí tive que esperar 1 ano ainda para poder mexer com tudo isso, que eu não podia ficar questão da carta, eu não podia tirar por acidente, né? Evitar acidentes. Em questão do cabeleireira também, questão de produto forte, evitar lugares muito fechados, não podia. Eu tive que esperar 1 ano ainda. Só em 2019 que eu pude realizar tudo. Ah, mas realizou. Realizei Não foi tudo. no tempo que você estava esperando, mas Não, aconteceu. sim, aconteceu tudo certinho, graças a Deus, no tempo dele. Fiz tudo. Nossa, foi tudo tão perfeito. Sabe, tirar minha carta, tudo tranquilinho, nada de atropeços. Sim. Tudo bem sossegado. No seu tempo. No meu tempo, sim. Porque já estava planejado quando eu estava fazendo a hemodiálise. Eu acho que vai dar certo, mas não. Deus faz de um jeito mais perfeito ainda, né? Porque na época da hemodiálise seria corrido para mim. Porque eu fazia 3 vezes na semana. Para poder fazer curso, tirar carta. E a carta minha tinha que ser aquela especial. Ah, sei. Ela é um pouquinho mais cara, é mais difícil de tirar, tinha que ser lá em Sorocaba. Então, seria uma carta bem mais difícil. Mas é que foi o momento, e como você mesmo disse, que você estava em paz, esperando o Sim. tempo de Deus, porque aquele era o momento de focar na sua saúde. Sim, focar na minha saúde, sim, verdade. E as coisas aconteceram. E como que é a sua vida hoje? Como é a vida da Fran hoje? Vida normal? Vida normal, faço academia, sou cabeleireira, dirijo, faço tudo que eu sonhei já desde criança, nada foi planejado do dia para noite.
Era um assunto que nem eu falei pra você, fixo. Era uma coisa que meus pais já sabiam disso. Hoje poder realizar sem nenhum obstáculo, de ter que ir em Sorocaba, voltar, tudo tipo tranquilo. Hoje em dia eu vou para meus cursos em Piedade, eu vou sozinha, em Sorocaba, eu vou tudo sozinha, porque eu dirijo. Então eu preciso de muita ajuda, porque se fosse naquela época eu precisaria de ajuda, né? Do meu Sim, pai ou de algum primo que pudesse me levar. Então hoje de estar realizando é gratificante demais. E estar com saúde também é muito bom. é muito bom. E é muito bom ter você aqui Uhum. contando o seu testemunho, que é Sim, algo que edifica a nossa sim, fé. As pessoas precisam ouvir o que Jesus faz, o que ele tem faz. poder de fazer. Isso vai acrescentando a fé no Sim. coração de todo Uhum, mundo. E eu fico muito feliz, né, ver hoje você com 23 anos, com a sua profissão, uhum. chegando aqui dirigindo o seu carro. Isso é sensacional. Sim. Todo esse processo que você passou, quando a gente conversou, Uhum. já agora eu já conheci você nesse ano, mas a Uhum. hora que você contou, e a gente olha para você assim, não imagina Não tudo que imagino. você já viveu, tudo que você já passou tão jovem, mas também é muito gratificante, é muito glorioso ver Sim. o que Jesus fez por você, o que ele fez na sua vida, e ver você realizando os seus sonhos. E Uhum. principalmente os sonhos que ele tem para você, Sim. cumprindo os propósitos de Deus na sua vida. Uhum. Então, quero agradecer muito a sua participação. Muito E antes obrigada. da gente encerrar, também perguntei para a Fran se tinha algum versículo que fez parte desse processo que ela passou. E ela me falou o versículo dela, que representa esse momento, que está em Romanos, capítulo 8, verso 28, um texto muito conhecido. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tudo cooperou para o seu bem. Deus Sim. tinha um propósito para você. Como eu disse, não sabemos o porquê você, É. mas também o porquê não. Mas Uhum. Deus tinha um propósito para sua vida e Ele te abençoou, Ele esteve em todos os momentos com Uhum. você e tudo cooperou para o seu bem, para que o propósito dele se cumprisse na sua vida. E assim também é na nossa vida. Precisamos ter fé que tudo que acontece na nossa vida, ainda que fuja do nosso controle. E as coisas sempre vão fugir, mas saibam que nada foge do controle de Deus. Ele tem a nossa vida no controle da palma das suas mãos e ele está cuidando de tudo. E tudo no final vai terminar bem para aqueles que amam a ele, e aqueles que ele chamou para que o propósito dele fosse cumprido em cada vida. Por isso, não desanime. Peça, assim da mesma forma que a Fran falou, tão jovenzinha, aprendeu a falar com Jesus, a pedir, a dizer aquilo que estava no seu coração. Fale qual é a sua angústia, qual é o seu medo, o seu desejo. Faça esse pedido, mas também creia, confie aí no seu coração que Deus ele te ouve. Ele nos ouve e ele nos atende. E a vontade dele se cumpre na nossa vida e é sempre a melhor para todos nós. Então, Uhum. mais uma vez, muito obrigada, Fran, por compartilhar essa história maravilhosa para todos nós e que Deus Sim. continue abençoando a sua vida e com muita Amém. saúde para Amém. que você possa desfrutar de todos os propósitos de Deus para a sua vida. Uhum. Deus abençoe muito, Fran. Amém. Deus abençoe vocês também. Muito obrigada pelo convite de novo. E de Amém. estar falando sobre isso é muito importante que todo mundo tenha essa intimidade com Deus, porque Ele ouve sim as nossas orações, nem que seja curtinha, um desabafo, uma coisa simples, mas Ele ouve sim. Ele Ele quer ouve. nos ajudar, a gente precisa dele. E Ele ouve sim, pode confiar. Na sua simples oração de só um amém, Ele estará lá. Amém. Deus, ele age na simplicidade. Não Sim, precisam grandes coisas. sim. Deus, ele age na simplicidade, na grandiosidade e na simplicidade. Então, terminamos aqui o nosso terceiro episódio e eu já quero te deixar o convite. Te esperamos na próxima segunda-feira, às 8 horas da noite. Não esquece de deixar o seu like, ativar o sininho para receber as notificações. Nos acompanhe também nas nossas redes sociais, @podcast só vai melhorar, em todos os apps de músicas. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família e até a próxima!